Amado irmão, graça e paz da parte do nosso Deus, estamos aqui para apresentarmos mais um momento devocional e o tema que eu quero trazer para essa nossa devocional é Deus está no controle. Deus está no controle, amados. E peço que façamos uma leitura lá na carta aos Romanos, no capítulo 1. Vamos ler do verso 18 ao verso 20 e observar o que Deus tem para nós. E Deus nos diz que a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebidas por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Querido irmão, ao observarmos um texto como esse, percebemos o quanto Deus ele se preocupa com a sua criação. E ao observarmos desde o início do relato passado lá a Moisés na sarça ardente, aonde ele pede para Moisés escrever aquilo que Deus estava revelando, ele inicia dizendo que no princípio criou Deus os céus e a terra. E quando nós observamos uma frase como essa, um verso como esse, um versículo como esse, nós podemos extrair três grandes coisas. Primeiramente, que Deus ele é eterno. Segunda, que Deus ele é o Deus criador. E terceira, que tudo está sob o seu domínio. Então, amados, vamos iniciar esse momento devocional dizendo que Deus é eterno, que Deus é criador e que Deus detém todo o domínio, querido. Então, naturalmente, quando lemos um texto como esse aqui em Romanos, nós percebemos que Deus não só cria, mas também que Ele proporciona os meios para conduzir todo aquele que aprove a Ele aproximar de si. E ao observarmos no texto, amados, vemos que Deus, ele se revela mediante os seus atributos visíveis e invisíveis. E isso para que ninguém venha a dizer que ele é injusto. Ao contrário, o Deus que nós servimos é um Deus totalmente justo. Queridos, estamos passando por um momento difícil, um momento de quarentena, onde estamos trancafiados, presos dentro das nossas casas, sabendo que existe uma pandemia que está espalhada, mundo afora. Começou na China, foi se alastrando, chegou no continente europeu, assolando a Itália e hoje também estamos aqui no Brasil com este mesmo problema. Mas eu quero dizer, amado irmão, amada irmã, que Deus está no controle dessa situação. Como vimos desde o princípio, tudo que Ele criou nos mínimos detalhes. E como Criador, Ele conhece toda a sua criação. O apóstolo Paulo, lá na carta aos Romanos, no capítulo 8, verso 22, ele nos diz que toda a criação, em um momento único, ela geme, mas suporta as angústias até agora, amados. Nós não fomos colocados nesse lugar para deixar ou estar livre de passar por problemas, por provações. Ao contrário, nós estamos aqui para juntos dividirmos, amados, estes problemas. E a Igreja do Senhor ela vai continuar. Embora esse momento seja de resguardo, de retenção, de estarmos dentro dos nossos lares com as nossas esposas, com os nossos esposos, com os nossos filhos, cuidando um dos outros, mas não podemos esquecer que Deus ele vai gerar meios para que a sua palavra ela continue sendo espalhada, disseminada pelo mundo afora. E graças a Deus por existir a internet também, atrapalha em muitos casos, mas ela também é um meio de propagação da sua palavra. E estou aqui, amados, para dizer que Deus está no controle de todas as coisas. Não se atemorize pensando que se você vier a morrer por causa deste vírus, isso é um mal. Ao contrário, o apóstolo Paulo ele nos diz que o morrer em Cristo é lucro, conforme a carta que ele escreve aos Filipenses, capítulo 1, no verso 21, queridos. Amados, finalizando, pense comigo.
Um pintor, quando ele quer realizar sua obra, certamente ele vai fazer de forma mais perfeita possível, desde o primeiro traço, da primeira linha, do primeiro contorno. Imagina Deus amado como Criador, como Eterno, como Senhor soberano, aquele que sonda mentes e corações, está em todo lugar e é o Todo-Poderoso. Tudo ele fez milimetricamente, conhecendo e sabendo. O problema é que o homem tem os desígnios diferentes dos desígnios de Deus. Ele anda na contramão da sua vontade e por isso se torna um vício. O homem tem um vício que é uma desobediência, é a desobediência humana. Mas que Deus possa colocar em nossos corações, através dessa palavra, 3 coisas. Que Deus está no controle, que Deus é o único que traz alento para nós e que nós precisamos confiar nele. Confie no Senhor, que Ele está no comando e no controle de todas as coisas. É assim que eu agradeço e oro ao nosso Deus e Pai, pedindo pela sua igreja, em nome de Jesus. Amém, amados. Deus te abençoe.